Meninas, vamos começar pela capa, tá? A capa, o molde é o rostinho. A gente vai estar fazendo de gatinho, tá? Então, é o molde do rostinho e da orelhinha. A orelhinha você vai recortar 2 vezes e o rostinho 1 vez. Eu já deixei aqui recortado. Vai ser assim. Mas como essa orelhinha vai ser peludinha, eu vou estar usando esse tecidinho aqui, ó. Então, recortei 2 orelhinhas e o rostinho. Para fazer o bigode, eu vou estar usando um cordão encerado. Mas se você não tiver cordão encerado, você pode usar também alguma linha de crochê, que também serve, tá? Eu vou mostrar para vocês a linha de crochê. Essa é a linha de crochê. Ela é um pouco mais fina, tá vendo? E ela é um pouquinho mais mole. O que vocês podem estar fazendo é estar passando um pouquinho de cola, esperar essa cola secar, e aí vai ficar mais durinha, tá? Ou vocês podem fazer ponto atrás, aqui também. Faz a marcação, a gente vai pôr um narizinho. Eu vou usar o recorte em fio. Nós vamos estar usando também 3 botõezinhos com pé, tá? Mas se você não tiver desse daqui, você pode estar usando botão normal de costura, tá? Esse botão a gente vai estar fazendo a florzinha que vai aqui na cabeça. Vou passar o feltro pra cá. Vou recortar e vou costurar. Então, eu coloquei aqui o meu feltro recortado. Você vai passar a costura nessa volta toda. Linha branca, tá? Pra ficar bem bonitinho. A gente vai estar fazendo 3 florzinhas. Não tem segredo. Você vai passar o molde das florzinhas. Vai cortar eu faço assim na máquina. Eu corto uma vez só, costuro e recorto em volta, tá? Com muito cuidado para não cortar a costura. Depois que você costurou a parte da volta, você vai fazer uma casinha de botão. Tá vendo, ó? Vai costurar, deixando aqui meio centímetro. E depois você vai vir com uma tesoura bem fininha e vai abrir essa parte. Feltro também está tratado. Então, serão 3 florzinhas. Nós vamos pegar o nosso roxinho e vamos ver qual que é o avesso e qual que é o direito. E agora a gente vai fazer a marcação das florzinhas. Vocês podem usar a caneta fantasminha, tá? Vocês vão colocar a florzinha, as duas assim, mais próximo. Tá vendo? A amarelinha, ela vai por cima, tá? Então, as duas vão ser mais na lateral e a amarelinha vai por cima. Eu tô sem caneta fantasminha, então eu vou marcar de lápis. Você marca o centro aqui. Nessas 3 marcações é onde a gente vai costurar o miolinho da flor. Uma agulha de mão simples. E a gente vai estar usando essa linha, que eu conheço como linha pipa ou linha 10, mas é a linha mais forte que você tiver aí, tá? Porque lembre-se que isso vai para a mão de uma criança, então tem que ter segurança. A parte de trás ficou assim, mas não tem problema. O importante é que estejam todos firmes, tá? Esses botões vão ser o miolinho da flor, tá? Agora, a gente vai pegar o fio que a gente vai fazer o bigode, mais ou menos 27 centímetros. Esse vai ser o bigode do gato. Tá vendo? Ficou um pouquinho grande, mas depois eu vou aparar. Então, tá pronto o bigode do gato, as orelhinhas, as florzinhas. Aqui tá faltando apenas os olhinhos e o narizinho. O narizinho eu vou estar usando recorte, mas você pode fazer o recorte, no molde vai estar o recorte do nariz, ou você pode usar um botão. Se for usar botão, costura, sempre costura, tá? Agora a gente vai para a página. Nesse caso, essa parte é a capa. Na capa, eu vou estar usando tecido. Esse tecido aqui é 100% algodão, mas eu passei ele na cola igual o feltro. Então, aqui a gente vai tirar a medida uma vez
na medida do molde e a outra você pode cortar um pouquinho maior para você poder recortar. A gente precisa da capa, uma parte e a parte de dentro. Como esse tecido é um pouco transparente, eu vou usar feltro aqui no meio, ou pode ser manta também. Mantenha os botões com uma margem, tá? Para você poder passar a costura. Se você for costurar a máquina e ficar muito aqui na beira, você não vai conseguir costurar depois. Vou medir aqui, encontrar a parte central da minha capa. Então, eu vou colocar aqui essa peça. Eu vou alfinetar, meninas, para ser mais fácil para costurar e não sair do lugar. E também vou pôr aqui as duas orelhinhas aqui por baixo, tá? Então, meninas, a gente vai passar uma costura reta em volta do rostinho, a orelhinha vai ficar solta, um pinguinho de cola só no centro do narizinho para segurar e passar a costura em volta. Passei a costura em volta, deixei as orelhinhas soltas, tá vendo? Essa linha aqui, a gente vai passar lá para trás. Você coloca uma agulha aqui, passa essa linha lá para trás, dá nozinho e corta. O acabamento fica mais limpo. Coloquei aqui um pinguinho de cola e depois eu vou costurar o meu narizinho aqui em volta, que ainda falta a gente colocar os olhinhos. Os olhinhos eu vou fazer com botão, mas vocês podem usar recorte de feltro. Para o olhinho, eu vou estar usando esse botão, que também tem pé. Esse aqui é tamanho 15 milímetros, tá? Vai ser o mesmo esquema do outro botão. A gente vai usar essa linha e passar aí pelo menos de 3 a 4 vezes, tá? É dupla. Depois de costurado, ó, a parte do avesso ficou assim. Eu vou pegar um pedaço de feltro, vou aqui, você tá vendo que tá sobrando feltro, e vou colocar aqui. Então, agora é só costurar. Lembrando vocês, eu estou usando tecido, tá? Eu poderia ter cortado com 21 essa página. Se você quiser usar tecido, corte com 21 centímetro ou meio centímetro, se você for costurar na máquina. Na hora de você finalizar a sua capa, você vai pôr exatamente assim, para você poder desvirar. A cara do gatinho sem as florzinhas virada para cima, a parte do tecido, que é a parte de trás, em cima do gatinho. Mais uma vez, a cara do gatinho virado para cima, o tecido direito com direito, e você vai pôr o feltro ou a manta aqui, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai passar uma costura em toda essa volta, deixando aqui uma margem para desvirar. Depois que você costurar, você desvira e você vai ficar com a costura embutida. Eu vou fazer aqui para você, mas lembrando, eu deveria ter deixado pelo menos meio centímetro de margem aqui, porque senão na hora que eu virar eu não vou ter o tamanho de 20 por 20 da minha página. Ela vai ficar um pouquinho menor. Então, se você for fazer de tecido e não sabe pôr viés, faça dessa maneira. Faça com que a costura fique embutida. E o que você vai fazer depois? Você vai deixar a abertura, vai desvirar e vai rebater a costura. Então, aquela parte que estava aberta vai ficar fechada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, meninas, eu costurei, recortei em volta, deixei as pontinhas assim pra não fazer volume. E agora eu vou desvirar, tá? E vou mostrar pra vocês.
eu desvirei. Sempre você use aqui uma tesoura sem ponta para poder arrumar. Agora, o que que a gente vai fazer? Você pode vir aqui e rebater nessa costura, tá vendo que aqui ficou a abertura? Você pode dobrar. Isso se for tecido, tá? Se for feltro, não tem essa necessidade. Você pode dobrar aqui, passar um ferro ou alfinetar, e aí você vai rebater a costura na volta inteira. Costura rebatida, eu rebati aqui em volta. Mas lembrando, meninas, a minha capa ficou um pouquinho menor do que 20 por 20, porque eu não tinha feito essa reserva aqui em volta. Então, se você for usar tecido, não sabe aplicar viés, ou não gosta, não consegue, enfim, faça um pouquinho maior, 21 por 21, e aí, ou 20,5, e aí você desvira e depois rebate essa costura, tá? O fechamento vai ser aqui, vai ser bem simples. Aqui, nossa capa já está pronta.